Olá, eu sou o Douglas Chivo do canal Guia da Monografia. Você quer aprender de uma vez por todas uma técnica para fazer qualquer TCC em uma semana? Então hoje estou aqui para te falar dessa técnica chamada TSAC e também te falar uma surpresa ao final do vídeo. Então fique comigo neste vídeo que eu vou te mostrar exatamente o que você tem que fazer para fazer um TCC rápido e a prova de falhas na banca. E eu me chamo Douglas Chibo. Eu sou apaixonado por lecionar, leciono para o ensino superior desde 2008. Eu sou muito realizado com o que eu faço, mas nem sempre foi assim. Em 2002 eu iniciei a faculdade de análise de sistemas e eu não sabia que futuramente eu desenvolveria um software para produzir TCC. Então, quando eu comecei a faculdade, eu cheguei nessa fase que você está, a fase do TCC, e eu fiquei mais perdido do que segue um tiroteio, assim como a maioria. Eu achava que eu nem estava perdido, né? E eu comecei a procurar vários materiais na internet, possivelmente você está fazendo isso, pedir ajuda de ex-alunos, pedir ajuda do meu orientador e que não levava a nada. O meu orientador, pelo contrário, ao invés dele me ajudar, ele só me confundia. E eu lia material sobre como fazer o TCC, eu olhava o manual da faculdade, mas tudo me deixava até mais confuso. Então foi aí que eu já estava praticamente para desistir. Então eu pensei assim, olha só, onde eu posso encontrar algo perfeito, escrito perfeito? Então eu pensei assim, os livros. Então eu pensei em traçar os padrões de escrita que tinha nos livros e montar um modelo que eu pudesse repetir. E depois que eu fiz isso, eu descobri uma coisa muito interessante que os autores faziam, uma coisa que todos os autores fazem. Eu fiquei assim, bom, fiquei muito receoso de usar tudo aquilo que eu tinha descoberto, né? Porque eu sei lá se ia dar certo. Só que depois eu me surpreendi quando eu fiz todo o referencial teórico do meu TCC em apenas uma semana. Quando eu falei com o meu orientador, ele ficou pasmo porque ele simplesmente perguntou se eu tinha mandado fazer, porque até uma semana atrás não tinha nada. E eu achava que eu ia entregar ainda daqui 2 meses, quando eu fui ver eu só tinha uma semana. Foi aonde eu fiquei desesperado, talvez você está desesperado, e eu fui usando essa técnica e consegui desenvolver meu TCC em uma semana, apresentei e tirei nota 8.5, o que eu acho uma nota realmente bem alta para quem fez o TCC em uma semana. Então, eu descobri que todos os autores escreviam dessa forma. Todos os capítulos tinham tópico frasal, sustentação, argumentação e conclusão. Então isso daí, se você repete várias vezes dentro de um capítulo, forma um capítulo à prova de falhas e à prova de plágio. Então o tópico frasal ela é a introdução do que você vai falar no capítulo. Então ali você vai fazer, por exemplo, se o seu capítulo fala de Revolução Industrial, então você vai ter que fazer uma introdução à Revolução Industrial. E depois vem a sustentação. No tópico frasal você pode tanto fazer uma dissertação com suas próprias palavras, ou você pode escrever uma citação indireta, ou uma citação direta curta, que é aquela citação que você não precisa fazer recuo. E a sustentação, ela é uma citação que vai embasar o que você falou no tópico frasal. E você pode também fazer uma citação indireta, ou uma citação direta, normal, né, até 8 linhas. E a argumentação, ela é um texto dissertativo do aluno dizendo por que é importante você falar daquele conteúdo. Sempre a sustentação está ligada ao tópico frasal, a argumentação está ligada à sustentação. Então você vai ter que falar sobre a citação anterior. Então nesse ponto você também pode fazer uma dissertação sua, pode fazer uma citação indireta ou uma citação indireta, né? E uma citação direta curta também. E depois vem a conclusão, que é o fechamento do arco lá do tópico frasal. Se você repete isso algumas vezes dentro do seu parágrafo, dentro do seu capítulo, você molda um capítulo do TCC à prova de falhas e também à prova de plágio. Então, outras técnicas, né, complementam essa técnica, como a técnica do loop aberto, a técnica das 5 palavras, a técnica do TCC em blocos. Então, assim, é muito conteúdo para falar nesse vídeo. Então, como eu vim aqui falar rapidamente essa técnica para você, eu vou mostrar na tela como que funciona nessa técnica DSAC para que você possa entender melhor. Por causa disso, porque é muito conteúdo para fazer, o que eu fiz? Eu peguei minha turma lá da faculdade, que eu dou aula há muitos anos, e resolvi fazer o teste eles usando a técnica do TSAC. E para minha surpresa, todos eles que usaram a técnica do TSAC obtiveram nota acima de 9. Isso, acima de 9. Foi muito fantástico, eu fiquei muito feliz com o resultado. Depois eu bolei um e-book e comecei a passar para eles. Depois desse e-book eu passei também para todo mundo no Brasil. Ficou uma febre, realmente todo mundo usando, milhares, né? Até ainda não atingiu milhões. Milhares de alunos acessaram, ajudei muita gente na internet, muita gente pelo Brasil inteiro. Eu sou muito feliz por isso. E depois disso, o que eu fiz? Eu resolvi usar a minha técnica, né, que eu aprendi na faculdade de desenvolvimento, que eu fiz a graduação em análise de sistema, e desenvolver um sistema chamado Monographs.
Esse sistema ele divide todos os tópicos do seu TCC, qualquer tópico, introdução, resumo, conclusão, referencial teórico, embasamento teórico, apresentação de resultado, todos os pontos do seu TCC, ele vai dividir por bloco. Por exemplo, você não sabe como a introdução ela é montada, uma introdução perfeita ela é montada. Mas o seu orientador ele já viu diversas introduções, então ele sabe instintivamente entender qual que é a errada e qual que é a certa. Só que ele não fala para você o que você tem que fazer parágrafo por parágrafo. Ele simplesmente diz o que está errado e manda você corrigir. Aí você corrige e na tentativa e erro você fica tentando acertar o que ele quer. Então você nunca sabe. No Monográficos é o contrário. A gente pegou uma introdução, por exemplo, e nós dividimos por blocos de 5 a 10 linhas. Por exemplo, no primeiro bloco de 5 linhas, eu falo assim, olha, você vai falar sobre isso, panorama do tema. Depois você vai falar sobre o seu tema, depois sobre os seus objetivos. Então, nós vamos, a cada 5 linhas, você escreve, o Monográficos pede, você escreve embaixo e avança. Ele pede, você escreve embaixo e avança. Você vai avançando, ao final você tem um capítulo à prova de falhas, porque você foi fazendo exatamente os passos certos. Então isso daí, o TCC não é uma coisa complicada, simplesmente você está sendo mal orientado. Porque, como eu disse anteriormente, os orientadores dizem o que está errado e não como você fazer certo. Então, com esse sistema, você simplesmente vai embora e dá um salto no seu cronograma, porque a revisão do seu orientador vai ser mínima. Se você realmente está interessado em fazer seu TCC rápido e sem sacrifício, a prova de falhas, a prova de plágio, você tem que obter esse software Monográficos. Eu vou mostrar para você na prática como tudo isso funciona agora. Vou lá no meu computador e vou te mostrar como funciona. Além de saber todas essas técnicas, o Monográficos ainda tem algo especial, que é a divisão por blocos. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma introdução, porém, você não sabe exatamente o que escrever na introdução e não sabe como uma introdução é estruturada. Então, aqui você clica nesse botãozinho assistente de blocos e o Monográficos ele estrutura para você em blocos. Cada item deste aqui à esquerda é um bloco: panorama histórico, descrição geral, problema de pesquisa, objetivo do trabalho, justificativa do trabalho, metodologia adotada e estrutura do capítulo. Então, basicamente, os parágrafos da introdução são divididos em blocos para que você possa escrever detalhadamente. Veja só. Então, o primeiro bloco ele explica basicamente o que você vai escrever. Você escreve aqui, nessa parte embaixo, e avança. Depois ele passa para o segundo bloco e te diz o que exatamente você deve escrever no segundo bloco da introdução, para que no final ele monte a introdução todinha para você. Basicamente o Monográficos ele divide todos os capítulos do seu TCC por bloco. Então, por exemplo, vou concluir aqui. Então aqui eu tenho a justificativa também, eu tenho o objetivo, eu tenho um capítulo, por exemplo, nesse capítulo. Aqui, se você clicar em assistente de blocos, na esquerda ele te diz como você deve escrever este capítulo. Então ele fala, dissertação inicial do aluno, que no caso seria o tópico frasal. Aí depois você vai fazer uma citação indireta, já seria uma sustentação. Ele vai montando para você aqui, por blocos, como você deve escrever. Além do mais, o nosso sistema ele conta com vários geradores. Ele te auxilia a escrever caso você tenha alguma dificuldade. Então, por exemplo, aqui nós temos o gerador de capítulos. Ele vai te pedindo o que você tem que escrever, você vai escrevendo aqui na lacuna, ele pede que você escreve na frente, ele pede você escreve na frente. E ao final, ele gera para você um capítulo praticamente todo escrito com base no que ele foi te pedindo. Então, basicamente, você tem que olhar e seguir os blocos, porque o Monográficos já faz tudo isso para você. Além do mais, nós temos o gerador de elementos. Esse gerador de elementos, ele gera todo o projeto. A maioria das pessoas que tem esse gerador consegue fazer com menos de 1 hora. Então, por exemplo, você vai completando as frases que o Monográficos vai pedindo e ao final ele vai gerar todo o projeto para você baseado no que você escreveu. Aqui também nós temos gerador de sumário. Uma dificuldade muito comum dos alunos é saber como estruturar o seu sumário, o que vai colocar, quais capítulos vão colocar. Então o Monográficos também ele vem equipado com essa ferramenta para que você informe algumas coisas aqui do seu tema e quando você avançar ele vai montar para você toda a estrutura do sumário básica para você avançar. Então basicamente o Monográficos faz o trabalho pesado para você.
Ok, viu como funciona o software Monográficos? É fantástico, é um software inovador no Brasil e no mundo, não existe nenhum software desta forma. Ele usa os meus modelos, então você pode seguir, milhares de alunos seguiram. Fiz as aulas, fui desenvolvendo e o meu processo de dúvida era quanto ao desenvolvimento dos meus parágrafos, o desenvolvimento do meu referencial teórico, que estava travado. Eu não conseguia sintetizar, eu não conseguia dar um passo à frente, não conseguia montar todo o embasamento, tudo que eu queria dizer no meu TCC, e eu só tinha 3 semanas. Com o guia, né, o guia de monografia, com o TCC em blocos, a forma como ele é desenvolvido e as dicas que estão ali, as ferramentas que estão ali, eu terminei meu TCC em 3 semanas, consegui desenvolver, foi para minha orientadora por 2 vezes apenas, e nessas 2 vezes, quando ele retornava para mim, ele só vinha com correções de erros ortográficos ou a redução de alguns parágrafos que estavam muito extensos, ou seja, eles tinham que ser mais diretos. Porém, nada com a forma desenvolvida, com o esqueleto do meu trabalho, algo assim. Ou seja, estava tudo perfeito. Que a plataforma é um sucesso, pelo menos na minha vida. Eu estou começando agora o meu pré-projeto e verifiquei lá na plataforma, no recurso que é disponibilizado para a gente, e eu fiz esse pré-projeto em apenas 3 horas. Entreguei para o meu professor, ele amou e já pediu para eu dar início ao meu primeiro capítulo da minha pesquisa. Então você deve estar se perguntando agora, mas por que eu estou ensinando tudo isso, não é? Olha, eu estou ensinando tudo isso com alto grau de detalhe, por quê? Por uma razão pessoal. Eu simplesmente cansei de, em toda banca de TCC, ver os alunos cometerem o mesmo erro repetidamente. Então, esse material ele simplesmente vai ser um divisor de águas na sua vida.